Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de apresentar a nossa convidada super especial, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho. Compartilhar com todo mundo, mandem pra todos os amigos, gente, maratonam, porque tá incrível. E deixar um monte de comentários. Exatamente. Quero só ver, viu, gente? Se tiver vários comentários, nossa convidada volta. Exatamente. Foi um combinado. Vamos lá. Nossa convidada Power é formada em jornalismo, com MBA em marketing de moda, com passagens por Elle, Veja, Exame, Estado de São Paulo, Vogue e Glamour, além de assessorias de comunicação e departamentos de marketing de grifes de moda. Ela foi jurada no Festival Cannes Lions, na então categoria estreante Social e Influencer, e hoje é criadora de conteúdo de multiplataforma, colunista e palestrante, que se dedica ao projeto Toque com Moni. Bem-vinda ao PowerCast, Mônica Salgado. Uhul! Muito obrigada! Gente, Mônica, assim, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. A gente já te acompanha aí há bastante tempo e é muito legal poder ter você aqui com a gente agora. Exatamente. Que fofas, muito obrigada, gente. Eu tô feliz de estar aqui, sempre poder, assim, dividir um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória. E quando, é engraçado, né? Sempre que as pessoas leem a nossa biografia, a gente fica olhando, nossa, já fiz tudo isso. Né? Quando você fica de ouvinte, assim, de fora, você fala, caramba, já fiz tudo isso. Sim, tenho 42 anos, me formei faz muito tempo, comecei a trabalhar cedo. Então, acumulei essas experiências todas e espero que possam ser úteis, de alguma maneira. Com certeza. Para os ouvintes e espectadores de vocês. E a gente quer só aproveitar... 42 anos, né? Exatamente. Só 42, porque daqui olha a pouquinho é tudo 43, isso. é daqui a 15 dias. Ai, adorei, gente. Libriana. Minha irmã também é libriana, adoro Libra. A gente tá recebendo bastante libriano ultimamente. Exato, né? Engraçado que vai passando o ano, aí conforme vai tendo os meses dos signos, as pessoas estão vindo nos meses nos aniversários. Eu respectivos. tô ficando um pouco assustada. Acho que eles querem ganhar presente. Gente, Falando que de coisa presente, mística, né? Aí daqui a pouco vai começar, né? Escorpião depois, eu não sei. Eu sou escorpiana. Ai, medo, tenho um pouco de medo. Ai, pronto. Não, escorpião com Libras dão super bem. Você acha, meu Eu amor? fico então, não sei. Por favor, contribua pra mudar a minha ideia. Meu ponto de vista, né? Meu ponto de vista. O seu filho é qual signo? Aquelas que Meu filho é sagitariano, mas é um sagitariano torto pra caramba. Eu não sei se ainda não veio o Sagitário nele, ele tem 11 anos só. Eu tô esperando vir o Sagitário, porque por enquanto ele é mais assim canceriano, que é o ascendente. Eu sou super canceriana. Você é canceriano? Aquelas, inclusive eu sou, né? No caso, faz sentido. E aí eu tô esperando vir o Sagitário, que é um signo assim animado, super sociável, super aventureiro. Eu gosto assim dessas características. Mas por enquanto ainda ele é muito criança, assim, é difícil detectar, né? Acho que vem mais pra frente. Meus pais disseram que dava pra me identificar rápido como escorpião desde criança. Passional, né? Super emotiva. Sei bem. Ela sabe bem. Não, e aí a gente já queria aproveitar, só pra gente já estrear super bem aqui com a sua presença, poder te dar um presente do nosso parceiro. A vitamina. Eu sei, a gente sabe que você ama. Né, super cliente, a primeira loja online que combina inteligência de dados e suplementos de altíssima qualidade, oferecendo nutrição personalizada para cada pessoa com base em seus objetivos, necessidades e estilo de vida. Então, gente, vocês acessem aqui o nosso QR Code ou o link que a gente vai deixar na descrição e vocês podem completar ali um quiz que faz personalizado para você uma rotina de suplementos, de vitaminas que vocês podem tomar, né, Chi? Exato, eu também sou apaixonada e a gente sabe que sua relação com a vitamina C já é de algum tempo. Eles prepararam um kit especial. Ai, eu adorei esse os colágenos. Os recebidos, Augusto, gente. Maravilhoso. Quer dizer que eu preciso vir aqui então todo mês, né? Pra poder ganhar esse kit. Se você quiser renovar, você bem-vindo, eu já senti, viu, Augusto? Que esse é o caminho pra mim. Eu sou apaixonada também, tenho o meu kit maravilhoso. Esses aqui eu não conheço, eu vou começar a tomar agora. Esses são lançamentos, exatamente. E tem o Whey Protein também, que eu também estou tomando, tá, gente? Você tá tomando? Tô. E o colágeno, que é esse de limão, colágeno que é sempre necessário, sempre muito necessário. Essas vitaminas todas eu tomo muito e não é de agora. E eu também gostei desses suplementos em gotas deles. Exato. Esses aqui eles já tinham me mandado, eu adorei. Melatonina, gente, que é ótimo pra ajudar a dormir, né? Que dá como a gente precisa, né? Exato. Hoje em dia, ainda mais nessa rotina louca, né? De quem empreende, etc. A gente precisa dar um tempo de relax. Isso. Aqui, pelo menos, nós duas temos dificuldades pra dormir, então... E a qualidade do sono é fundamental pra tudo, né? Fundamental. Pra saúde mental, pra longevidade, pra tudo. Muito obrigada, Vitamina C, adorei. Imagina, gente, a gente vai deixar o nosso cupom, vocês têm 15% de desconto e frete grátis. Power 15, aproveitem. Gente, que tá aqui enquanto a gente tá falando, não pare de passar o QR Code, então vocês acessam, já peçam de vocês, inclusive a Bebel falou rapidinho aqui, tem uma prova deles, que você entra no site, tem muita gente que não sabe, ou não tem uma Nutri, né? Eu não sei se você fez, mas eu fiquei encantada. Sim, é muito legal. Você entra lá, já clica, já sai o que você precisa e tem umas sugestões também depois, gente, é incrível, vocês vão adorar a vitamina C. Então vamos lá, Bebel, começando. Voltando aqui, vamos lá. Bebel canceriana ainda tá...
Tô aqui Se deixou levar pela emoção. Volta, Bebel, foca. Volta. Não, eu tava aqui, o que a gente faz agora? Pra onde a gente vai? O que é? Tomar uma vitamina? Brincadeira. Vamos lá. Hoje a gente vai ter uma aula aqui, tá, gente? Se preparem. Ai, Porque ai, o Bebel, ai. a gente tava lendo a pauta, tá animadíssima. Olha a pressão, elas recebem só grandes empresários, pessoas muito bem-sucedidas que construíram verdadeiros impérios. E estou aqui eu, humildemente, né, no meu nano império de comunicação. Você é maravilhosa. Tá tudo ótimo. Não, desde que eu acompanho você, desde que eu me conheço por gente que eu acompanho seu trabalho, eu sou fã. Porque você, onde passa, Mônica, você deixa marcas maravilhosas e faz mudanças muito grandes. Então, Obrigada. você é muito inspiradora. A gente aqui preza muito, né, Bel, pelo empoderamento, pela mulher que faz as coisas também. Então, você é uma inspiração para todas nós. Fico muito feliz, nossa, fico mesmo, gente, obrigada. Porque eu e minha terapeuta, só nós sabemos ali as angústias, as vulnerabilidades todas que a gente trata. Mas que legal, que eu fico feliz hoje de poder... eu recebo muitos depoimentos bacanas, assim, que me alimentam, que me energizam, sabe? De pessoas que... Imagina, isso nunca aconteceu comigo. Eu já fiz... É isso, eu já fui diretora de uma grande revista nacional. Eu já trabalhei também no Video Show, né? Por 2 anos. Rede nacional ali no ar, todo dia. E eu nunca recebi tanto feedback na minha história profissional como eu recebo agora com os vídeos que eu posto, com as minhas pensatas, falando sobre temas da vida. E assim, de gente me parar, às vezes na praia, me abraçar, chorar e falar sobre o divórcio, como foi importante. Então, assim, essas coisas podem parecer assim... pode até parecer piegas, a gente fala, mas é realmente emocionante. Quando você entende que a sua palavra pode tocar a vida de uma pessoa a ponto de mudar a vida de uma pessoa, ou a ponto de contribuir positivamente para uma decisão que ela vai tomar, né, para uma escolha que ela vai fazer. Então, eu sinto que a internet é poderosa, né? As redes sociais são poderosas. A gente chega a muito e mais aproxima pessoas. muito, né? Aproxima, humaniza, conecta de um jeito que eu, mesmo à frente de veículos antes, né, nacionais, eu não tinha esse poder. Eu não me sentia tão perto das pessoas como eu me sinto hoje. Eu tenho milhões de perguntas Eu pessoais, também. inclusive, mas vamos Mas começar... vamos voltar lá no passado da Moni, Vamos. né? Por que você começou no jornalismo? Conta lá, vamos lá atrás, pra todo mundo poder saber da sua trajetória completa. Eu sempre gostei muito de comunicação. Eu acho que isso é aquele chamado que você sente, assim, na escola. Eu sempre fui a pessoa de humanas, nunca fui a pessoa de exatas. A minha mãe, professora de português, também pode ter me influenciado positivamente nesse sentido, né? Ela sempre me deu bons exemplos, sempre sentou para estudar comigo. Eu sempre fui a freak da gramática, até hoje eu gosto de gramática, eu gosto das regras, eu gosto das frases, eu gosto de tudo. Eu tenho esse lado muito aflorado em mim, que eu acho que pode ter sido uma herança da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma leitora voraz de todas as coisas, livros, revistas. Então eu também cresci assim com a minha mãe lendo desde Vogue Internacional, que ela comprava, até Vogue Nacional, passando pela Amiga, pela Manchete, que eram todos títulos famosos na época, que hoje em dia não existem mais, as revistas semanais. Então aquilo ia sempre me estimulando, e aquele universo das revistas, tinha Interview na época, eu lembro que era uma revista incrível, aquilo, eu olhando a minha mãe lendo, e eu me transportando ali para aquele mundo de glamour maravilhoso, eu me sentia muito ali seduzida. Então quando foi o momento de vamos entender, né, para onde eu quero ir, no que eu quero trabalhar, o que eu quero estudar, que foi muito cedo para mim, né, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu nunca tive dúvida de que era comunicação. Eu nunca tive aquele momento, assim, de dúvida que normalmente acomete os jovens, né? Porque a gente tem que tomar essa decisão muito cedo. Mas para mim foi muito natural. Eu queria português, eu queria comunicação, eu queria gente. E ali, no fundo, eu já sabia que talvez eu quisesse revista feminina. Que eu acho que foi um universo que minha mãe me apresentou e que eu tinha me sentia muito chamada ali para aquele mundo. E aí comecei a fazer jornalismo. Até pensei, será que faço moda? Será que faço relações públicas? Mas aí eu falei, eu gosto tanto de escrever, eu gosto tanto da palavra. Essa coisa de escolher as palavras, de costurar as palavras para passar uma ideia, sempre me atraiu muito. Fui fazer jornalismo na PUC, mas ali sempre soube que queria moda, era tipo super o patinho feio da turma, porque a PUC é uma faculdade, hoje em dia eu não sei mais como tá, mas era extremamente politizada, né? Então quando eu falava que eu queria trabalhar com moda, imagina, as pessoas olhavam, achavam tudo aquilo muito exótico, né? Eu nunca fiz muitos amigos ali, eu tenho 2 grandes amigas da faculdade, que são até hoje minhas amigas, mas a gente não se encontrava muito naquela turma super politizada. E aí, já sempre trabalhei, sempre tive muita clareza de que era nisso que eu queria trabalhar. Então desde o meu primeiro emprego, eu mirei muito a minha carreira, foquei muito a minha carreira nesse universo feminino.
de luxo, de moda, de beleza, de lifestyle. Então, todos os meus trabalhos, meus empregos sempre foram muito voltados para isso. Daí eu fui construindo ali degrau a degrau essa trajetória de 20 anos, né? E sempre muito focada nesse universo feminino e de lifestyle. Incrível. Legal. Mas nunca tive dúvida, assim. Uhum. Nunca tive. Acho que às vezes a gente escolhe, e às vezes acho que o mundo escolhe pela gente, né? Você tem aquela sensação de que você... sei lá, é um chamado, você nem questiona. Então eu nunca me arrependi, nunca passou pela minha cabeça nenhum tipo de questionamento, era isso, não era isso, talvez eu devesse ter escolhido uma carreira mais rentável. Não, era isso e para mim sempre foi muito claro. Quando você começou a trabalhar com revista de moda, né, que você já tinha esse pezinho que já respirava desde sempre, você imaginou que a diferença que você fosse fazer, quando você via, isso aqui pode melhorar, o que eu posso fazer? Porque assim, eu vejo que grandes líderes, né, que eu vejo você uma líder desde então, né, já decidida, já sabia o que queria. Quando você entrou para trabalhar na primeira revista, você já tinha uma ideia do que, mesmo que você começou pequeno, né, para fazer carreira, já sabia o que podia fazer diferença lá dentro? Que a gente tem um debate aqui que grandes líderes são desde sempre, né? A gente sempre fala que às vezes, você já vê um negócio diferente. Querendo ou não, a gente faz o Power para a educação que a gente estava falando para você, para inspirar desde o novo empreendedor, o empreendedor que não tem ainda nenhum tipo de processo dentro da empresa, ou um médio, ou que já sabe, mas que traga uma clareza diferente dentro, uns insights que passa para a pessoa. E geralmente, vocês que estão sentados aqui com a gente, né, que a gente também sempre aprende, passam sempre cases de coisas que vocês tinham e que as pessoas não enxergavam, sabe? O óbvio que não é óbvio. Então, eu quero dar essa deixa aqui para você, que quando você começou, você já tinha uma ideia do que poderia melhorar na moda e que até hoje, que nem agora você falando, hoje eu tenho uma proximidade que eu não imaginava que eu tinha lá atrás, que cada vez que você cava, você vê que tem possibilidades mais novas. Mas lá no começo, como foi isso? Eu acho que acho que sim, acho que pode ser um dom, pode ser uma coisa que a gente nasce com isso. Claro que a gente desenvolve, a gente vai ali moldando, né? A cada emprego a cada trabalho que a gente conquista, a cada líder que a gente convive, a cada pessoa que ajuda a nos moldar, eu acho que a gente vai tendo um entendimento mais claro desse papel, dessa missão e de como fazer diferente. Mas eu acho que tem uma inquietação interna, que eu acho que passa muito pela inquietação, né? O líder que faz diferente, o líder que propõe soluções fora da curva ou empresas muito disruptivas, eu acho que tem uma inquietação interna. Então, alguns chamam de angústia, alguns chamam de criatividade, eu tenho uma inquietação desde sempre, que me acompanha todos os dias da minha vida. Então, essa coisa da paz de espírito, eu não sei o que é. Não sei, dizem que deve ser incrível ter algum dia de paz de espírito, mas isso não acontece pra mim, porque eu tô sempre em busca. E essa inquietação se traduz de maneira muito prática em olhar para as coisas, para as situações, para os trabalhos, desde as menores soluções e menores escolhas e passos e decisões até as maiores e mais significativas, de olhar para aquilo e falar: o que eu posso fazer de diferente? Como eu posso contribuir? Como eu posso deixar minha marca que ninguém ainda deixou? Então, acho que essa inquietação sempre foi muito natural para mim, por todos os lugares pelos quais eu passei. Desde assim, eu preciso fazer um texto. Tá, como eu vou começar esse texto de um jeito que capte a audiência e que eu conquiste ali na primeira frase o meu leitor, que não vai me abandonar porque eu vou conseguir instigá-lo pela curiosidade ou pela surpresa ou eu vou dar ali para ele uma coisa que ele não espera. Então, isso sempre me acompanhou em todos os trabalhos. Agora, isso foi ficando mais claro, né? Os contornos foram se revelando para mim quando eu acho que atingi uma maturidade profissional, que foi sobretudo quando eu entrei na Vogue, que foi em 2007. Eu entrei na Vogue com 27 anos, eu não era tão jovem assim. Eu já entrei como editora de projetos especiais, já com essa inquietação, já que eu acho que começou também lá na Elle, né? Quando eu comecei a trabalhar na Elle, eu comecei a cobrir os São Paulo Fashion Weeks, numa época em que o São Paulo Fashion Week era o acontecimento mais importante, relevante do mundo da moda. A gente esperava, né, 2 vezes por ano, tinha aquela semana que a gente não fazia nada, a gente mergulhava naquela Bienal, era a Bienal na época, e a gente chegava às 10 da manhã e saía à meia-noite. E foi a maior escola, né, a maior MBA que eu pude fazer, assim, de jornalismo, de jogo de cintura, porque eu tinha que entrevistar as pessoas, eu não tinha convite, eu tinha que entrar no backstage, ninguém me conhecia, eu tinha que ser cara de pau, mas ao mesmo tempo eu tinha que ser educada, né, sem jamais perder a finesse. Então aquilo foi uma escola pra mim, foram acho que uns 3 anos, né? Ou seja, 6 edições que eu fiquei cobrindo pela Elle.
E que eu aprendi a ser cara de pau, eu aprendi a não desistir diante do primeiro não, eu aprendi a cavar meu espaço, eu aprendi a ser rápida na entrega dos meus textos, a ser dinâmica nas minhas respostas. Então aquilo foi maravilhoso para mim. E aquilo me ensinou muita coisa, mas eu acho que a Vogue foi um divisor de águas, assim, foi realmente quando eu me vi fixa num grande veículo, que era o meu sonho, eu queria chegar na Vogue, pra mim sempre foi meu grande sonho profissional, foi chegar na Vogue, e quando eu me vi lá, eu falei, tá, primeira etapa vencida. E agora, como é que eu faço pra me diferenciar num grupo, né, numa equipe de jornalistas, todos altamente high performance, todos altamente capacitados pra estar ali, mas tinha alguns features, digamos assim, que eu não tinha quando eu entrei. Por exemplo, a Vogue naquela época ainda era um veículo muito elitista. Ele era um veículo de uma família, né, de uma casa editorial que editava o título havia 30 anos, que era a Carta Editorial. E ainda era um veículo muito pouco profissionalizado, não em termos de entrega para o leitor. Em termos de entrega para o leitor era muito profissional, textos da melhor qualidade, imagens idem. Então eu não estou questionando isso, a entrega para o leitor. Mas ainda nos meandros, nas internas, ainda era uma equipe formada de maneira muito... quem tem o sobrenome, quem é amigo da família, o pai... A equipe era muito formada daquela forma. Era muito fechadinho, Era muito né? fechado. Então quando eu entrei, eu não me sentia parte de nenhum dos grupos que formavam aquela redação, porque ou você vinha de uma família de intelectuais, não é o meu caso, meu pai é funcionário público, minha mãe é professora, ou você tinha um sobrenome, eu não tinha nada daquilo. Então quando eu entrei, acho que foi um choque de realidade muito grande pra mim, no sentido de, cara, aqui você só vai vencer pela sua entrega. Você vai ter que chegar tão longe quanto essas pessoas que queimaram etapas, que chegaram queimando etapa, você não chegou queimando etapa, você vai começar de baixinho, mas você vai ter que chegar tão longe quanto. Então eu me senti muito impelida ali a dar o melhor do melhor do melhor e a pensar diferente, a pensar fora da caixa. Então eu preciso entregar diferente, eu comecei a desenvolver uma autocobrança que nem acho que é tão saudável assim. A Mônica é tão empreendedora e não tem ideia de quanto ela é empreendedora. Você não tem noção quanto você é empreendedora. Pode ser você coloca uma meta... Pode ser que seja essa inquietação, eu acho que é uma marca de todos os empreendedores, né? Eu não ergui um negócio do nada, não empreguei pessoas, não virei unicórnio, mas acho que essa sementinha estava ali interna. E aí, quando eu conquistei a Glamour, né, que foi um veículo que eu dirigi, que foi um grande desafio profissional, porque eu estava ali como redatora-chefe da Vogue, e a editora, que era a Globo Condé Nast, resolveu trazer um título, que era novo no Brasil, mas que já existia há 70 anos lá fora. Era o título de melhor performance, né, de maior venda da Condé Nast internacional, era a revista Glamour. E a gente conceituou esse título aqui, e a gente começou do nada. Então foi uma aventura profissional maravilhosa. Não sei se alguma coisa que eu vá viver eventualmente na minha vida profissional vai se igualar em termos de aventura, de tesão, de risco, de sei lá, de ter me colocado à prova mesmo como profissional em muitos níveis, como foi a revista Glamour. E ali eu senti, ali pra mim, eu coroei, acho que toda a minha trajetória profissional até ali, porque eu realmente tive que colocar à prova tudo que eu tinha aprendido e todo esse meu desconforto, eu tive que colocar à prova ali. Era começar um título num título impresso, num momento em que o mercado impresso já dava seus primeiros sinais de esgotamento, né? As circulações já estavam caindo, porque já existia a internet como uma forte concorrência. E ali eu tive que falar, cara, ou eu vou surpreender, ou eu vou entregar uma coisa que nem a leitora sabe que ela quer, ou eu não vou sobreviver. E não foi uma coisa que ninguém me disse. Pra mim era um retrato claro, um scan muito claro da situação. E a revista Glamour foi na contramão de muitas coisas que estavam acontecendo ali, né? As revistas de moda, sobretudo, eram revistas que praticavam muito o carão, né? Você tinha que ser meio quase frio, distante, meio cool, né? Pra você ser respeitado enquanto moda. E a revista Glamour chegou sorrindo, chegou com energia, chegou com cor, chegou rindo de si mesma. Então acho que a gente quebrou vários paradigmas do que era uma revista de moda, do que era um veículo de moda naquele momento, com uma linguagem mais divertida, com uma linguagem mais próxima, se colocando mesmo próxima da leitora,
um momento em que os títulos, eles ainda assumiam um papel muito professoral, né? Muito, olha, nós somos Vogue, desculpa, leitora, senta aí que você vai aprender, né? E a gente se colocou ali muito em pé de igualdade. Então foi um título muito disruptivo e acho que eu consegui colocar a minha marca nesse título, por mais que fosse um título internacional, por mais que a gente estivesse falando de uma herança global, por mais que a gente estivesse falando da maior casa editorial do mundo, eu consegui colocar a minha marca. E eu tenho muito orgulho, assim, de tudo que a gente conquistou ali. E de como a gente conseguiu ousar fazer diferente em muitos aspectos. E acho que o nosso sucesso, porque foi um sucesso retumbante de público, de crítica, se deveu muito a essa ousadia, assim, a essa... Não tem como não rasgar seda pra ela, Sim. né? Mônica, não tem como a gente ligar, desculpa, a revista Glamour. Não tem como falar em revista Glamour sem Mônica. Exato, Mônica Salgado, não tem como não linkar. Você, realmente, eu como vendo de bastidor, né? E possivelmente você também, não tem como não... Eu assisti de camarote, porque eu era consumidora da Glamour e vi a transição e vi o que você fez. E realmente você aproximou muito. Realmente você fez história. E eu lembro quando você saiu da revista, todo mundo, uau, como que ela sai? Tipo, porque você... Porque muita gente fica, né? Ah, agora eu já estou aqui, já estou estabilizada. A gente fica pegado, né? Quem tá de fora. Tipo, como assim você não vai estar mais lá? A gente criou uma relação, né? Eu com as leitoras também, foi dolorido pra mim. Que absurdo, o que é isso? Cadê ela? Tipo, Exato. Ela acompanhava super em evento. Eu fui em São Paulo Fashion Week, que teve toda Eu de coisa da também. Glamour, que você tava. Eu lembro que eu tava tipo, não sei o que, né? Ah, que legal. Pra mim era muito incrível, porque meu primeiro emprego foi em revista. Então eu amava essas coisas, né? Eu mergulhava. Onde que você trabalhou? Eu trabalhei na Wish Sim, Report e claro. revista de bordo azul. Que legal. E aí a gente sempre ia, né? Nessas coisas, pegava inspiração, via. Então não tinha como não associar uma coisa a outra. Tipo, ver você, aí você falava, quero fazer isso, eu quero chegar lá. É Que uma legal. coisa... Enfim, muito fãs. Que legal, eu fico feliz, assim, é isso, faz parte da minha história, eu tenho muito orgulho de ter vivido isso, sabe? E como foi essa transição? Eu ia falar, senão eu fico aqui 3 seguidas. Eu queria saber se você teve alguma pauta que você fala assim, nossa, isso foi muito desafiador. Que você chegou e falou, putz, sofri pra contar pra gente, assim. Na Glamour, especificamente, não? Não, qualquer. Alguma pauta que eu tenha feito? Cara, eu acho que algumas, mas eu acho que sem dúvida o maior desafio, assim, profissional que eu enfrentei foi em 2013, já tô falando de quase 10 anos atrás, olha que loucura, nem parece, que foi quando nós decidimos na Glamour fazer a capa com as blogueiras. Foi em julho de 2013, foi a primeira revista de grande circulação internacional a colocar blogueiras na capa, hoje em dia é absolutamente comum. Nós fomos a primeira revista a fazer isso, virou um case dentro da Condenation Internacional, e foi uma ideia que a gente já tinha tido 6 meses antes, e a gente não conseguia convencer a diretoria a fazer, a diretoria achava que a gente estava criando pequenos monstrinhos, porque a gente estava dando ali munição para as nossas maiores concorrentes. Eles achavam que as blogueiras eram nossas concorrentes em termos de verba publicitária, o que era uma grande bobagem, porque assim, a concorrência existir, a Glamour estampando elas na capa ou não, aquilo já era uma realidade estabelecida, por mais que a gente lutasse contra. E não tinha sentido lutar contra um fenômeno tão relevante que estava acontecendo. E as revistas ali, fingindo costume, né? Tipo, não, ninguém vai nos derrubar, aqui a primeira fila dos desfiles é nossa, que bobagem. E aquele fenômeno todo acontecendo diante dos nossos olhos. Então, quando a gente decidiu colocar as meninas na capa, né, eram umas que a gente chamava de Big Five na época, que continuam sendo, né, em parte as Big Five, tem novas figuras interessantes que surgiram no front, mas Camila Coelho, Camila Coutinho, Lala Rude, Helena Bordon e Tássia Naves continuam sendo algumas das figuras mais importantes. Foi muito difícil convencer ali a nossa diretoria a apostar naquela capa. Foi muito difícil conseguir tirar esse projeto do papel. Então, acho que assim, foi a pauta mais desafiadora, porque me rendeu muito, muito estresse. E depois que aconteceu, né, que virou uma realidade, aí vinha todo mundo falar, mas você tá vendo? Sabia. Não, realmente. Eu falava, como sabia? Não sabia, todo mundo torceu o nariz, ninguém sabia de nada. Foi um risco grande, né, de a gente tomar naquela época, e foi uma coragem, ali eu tomei a frente, eu falei, eu acredito nesse projeto, eu acho que esse é o caminho, eu acho que se a gente não fizer, alguém vai fazer, então que a gente seja a revista, que é uma revista jovem, que escuta o seu público, que a gente seja a primeira revista a abraçar essa onda, essa revolução na comunicação que está acontecendo, porque não adianta torcer o nariz nem torcer contra. Então acho que talvez tenha sido a pauta mais desafiadora e a mais relevante, a mais divisora de águas, assim, da minha carreira, sem dúvida foi essa. Incrível. Uma ótima pergunta, né? Você que já começou em revistas desde o começo da sua carreira,
que momento você sentiu que o papel estava deixando e que influenciadoras estavam entrando? Vou até pegar esse push porque depois você foi pra televisão e depois foi pra bem mais na internet, né? Trazer essa vida da Mônica também, né? Porque eu sou sua fã, já acompanho há bastante tempo, então eu vejo você passando não só seu dia a dia, como seu trabalho lá dentro, mas nessa transição que você notou 10 anos atrás, vamos falar de 15 anos atrás, que começou o papel, não tá tão em alta, que as pessoas não iam comprar mais, que queriam notícia em tempo real. Com a transição das influenciadoras, quando você começou a enxergar esse movimento, como você enxergava o futuro da comunicação, da revista, no caso? Eu acho que é uma série de coisas juntas, né? Eu acho que o ano 2000, a virada de 99 para 2000, foi um marco importante na nossa história e no jeito que a gente consome moda, informação, entretenimento. Porque foi um ano em que o foco saiu ali dos chiques e famosos e se voltou para a pessoa comum. E vários fatores contribuíram para isso acontecer. A gente teve, por exemplo, a cultura dos reality shows, que começaram no ano 2000, no mundo inteiro. Foi uma febre. O Big Brother começou no ano 2000, tanto que a gente está agora no Big Brother 23. Foi exatamente... E não se explica muito esse zeitgeist, esse espírito dos tempos. O que exatamente motivou as pessoas a olharem para a estrela, para a top model, para a estrela da novela, ou para a estrela de Hollywood e falar, tá, acho super aspiracional, que incrível, né? Angelina Jolie, gata maravilhosa, ou sei lá quem, Winona Ryder, da nossa época, da minha geração, que eram pessoas que eram inatingíveis e a gente fazer um shift de passar a se inspirar e querer se inspirar também por pessoas que a gente pudesse se relacionar próximas. Mais do que aspirar, mais do que ser ali um exemplo inatingível de fama, mas um modelo que a gente pudesse chegar. Os reality shows, eles são a ponta de um iceberg que começou a acontecer lá nos anos 2000. A internet também, sem dúvida nenhuma, ali no final dos 90 para os anos 2000, que começou a mostrar que todo mundo podia gerar conteúdo, né, que a gente não dependia mais da grande mídia, né? Antes da internet eram o quê? 3 veículos impressos e 2 grandes TVs, 3 grandes TVs, que pautavam os assuntos, que diziam que era importante ou não, que faziam a curadoria do que a gente queria ver. A gente não fazia a nossa própria curadoria. Você ligava o programa na hora que ele estava acontecendo, que era previsto naquela grade, né? E aí as possibilidades começaram a se multiplicar com o advento da internet, com os reality shows. Na moda, a gente começa a ver a cultura do street style, que também era uma coisa extremamente nova no mundo da moda, né? Antigamente os desfiles lançavam as tendências e aí de repente as pessoas que iam aos desfiles, de repente a rua do desfile ou a primeira fila do desfile passou a ser mais importante do que efetivamente era apresentado na passarela. E começou aquela primeira geração de fotógrafos de street style, né? Que era o Scott Schumann, era o Face Hunter, era a Garance Doré. Aquilo revolucionou o mundo da moda. A gente que trabalhava com revista, quando a gente queria fazer uma matéria sobre, sei lá, vamos falar sobre a tendência da calça cargo, que até voltou agora. A gente ia buscar a imagem de passarela e de modelos e estrelas de TV, famosas, atrizes, usando aquela peça. Com o street style, a gente passou... A nossa fonte de referência primeira era o material dos fotógrafos de street style, que iam fotografar as ruas mais interessantes do planeta, que iam fotografar as entradas dos desfiles. Então, aquilo passou a ser material vivo pra gente. As tendências passaram a nascer ali, nesses blogs. Aí surgiram as blogueiras, que eram essas meninas que começaram a atrair a atenção desses fotógrafos, né? Eu vi todas as brasileiras, todas começarem, todas. Elas chegavam nos desfiles, ninguém conhecia, e elas começaram a ser conhecidas, fotografadas por um, por outro. E tem uma história sempre engraçada que as pessoas se surpreendem quando eu falo, mas eu vi muitas dessas meninas com técnicas muito interessantes de atrair a atenção numa primeira fila, porque eram meninas lindas, eram meninas estilosas, isso não se discute, mas elas chegavam lá fora, ninguém conhecia. Então elas levavam ali uma turminha, 2 ou 3 pessoas que chegavam na porta do desfile junto com elas e gritavam o nome delas. Olha Que só, demais. de boa dica, Sim. viu, gente? Helena, e começava aquela correria, aí Helena, cadê Helena fotografando ali, e aí quando você via, a Helena virava uma figura, claro, ela era linda, ela era interessante, ela tinha o que oferecer, óbvio, mas eu vi muitas meninas conversarem dessa forma tão prosaica. E aí começou esse culto, né, a figura das blogueiras que comunicava a moda de um jeito mais pessoal, né, menos professoral, mais vida real, digamos assim, num tom assim mais de primeira pessoa, mais amigável, mais relacionável.
E a gente viu essa primeira geração de blogueiras, que depois com as redes sociais, sobretudo o Instagram, que surgiu em 2011, junto com a Glamour. A Glamour surgiu junto com o Instagram. Que demais. A gente vive e a gente acompanhou esse movimento desde o dia 1. Então, assim, quando o Instagram era só pra celular, iPhone, aí depois quando passou a ser pra Android, eu lembro direitinho a minha editora. Lembro, inclusive ontem eu encontrei com ela, a minha editora do site da Glamour, chegando na minha sala e falando, Moni, porque a gente ficava assim, o Instagram é uma rede social, pô, que legal e tal, mas é só pra iPhone. A maioria do povo brasileiro não tem iPhone, a maioria dos brasileiros tem Android, ainda até hoje. Então a gente ficava, cara, a gente aposta, mas a gente não aposta muito. Precisa expandir. Quando ela entrou na minha sala e falou, o Instagram agora abriu também para o Android. A gente falou, então pera, Uma chave. agora a gente tem que colocar mais esforço, mais energia ainda em gerar conteúdo para o @Glamour Brasil, que era a nossa conta no Instagram. Eu lembro direitinho desse dia, gente, como se fosse hoje. Então, assim, a gente viu toda essa revolução acontecer, sabe? Diante dos nossos olhos. Então, de repente, uma menina que não tinha formação técnica de moda, necessariamente para dizer que aquele look era legal ou não, mas não importava. Porque o que importava pra gente era o jeito único, pessoal, intransferível, que ela combinava as peças, que ela passava aquele conhecimento. A gente não queria saber mais do conhecimento teórico formal, né? Interessava a gente conseguir olhar e falar, nossa, esse estilo dessa menina é interessante, quero copiar, quero usar essa calça cargo com esse tênis do jeito que ela usou, né? E aí, o resto é história, né? A coisa evoluiu muito aí ao longo dos anos, né? A influência digital evoluiu muito. Então, hoje a gente até sente falta um pouco dessa autenticidade, porque tudo virou tão profissional, né? A gente vê essas Você meninas... deu essa colocação no Instagram essa semana, né? Eu e você falando sobre o Fashion Week de Milão e Paris, como tá tão profissionalizado. Como que você faz, né? Parece que eles contrataram elas contrataram diretores famosos, premiados com Oscar para dirigir ali os filmes, né, os pequenos short films que elas postam no dia a dia, porque tudo ficou com um verniz tão profissional que a gente volta para a mesma tecla, né? Será que daqui a pouco não vai surgir um movimento em contraponto, em resposta a isso? Que retorne, né, a um clima mais orgânico, mais... menos invernizado, né, do que a gente está vendo aí. Talvez elas estejam cometendo esse erro, talvez não sei, muito difícil de dizer, porque é um organismo muito vivo, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Não sabemos ainda. Não, você falou isso, eu lembrei que eu tinha um aplicativo no meu celular só de street style. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas ele tinha, tipo, você entrava em pastas pelos Fashion Weeks que iam tendo, e aí, tipo, o nome do fotógrafo. Era um aplicativo muito legal. E aí eu ia me vestir, eu entrava e ia procurando. Tipo, gostei desse look. E aí eu, tipo, tentava copiar. Nunca dava muito certo. Mas a fonte de inspiração era essa. Era o... Porque tinha uma coisa assim do styling, né? A pessoa colocava o seu próprio molho no look. Hoje em dia você vê, desfile da Gucci, tá todo mundo vestido com a última coisa da Gucci. Desfile da Prada, tá todo mundo vestido com a regatinha e a saia com o negócio de tule. Então, assim, estão todas produzidas em série, todas com stylists que dão uma visão muito fashion, interessante, forte, mas, de novo, muito distante da realidade, que foi justamente o que nos afastou das revistas e nos conectou a essas meninas, né? Quando você estava contando aqui que quando você entrou pra Vogue, principalmente, que teve quando você ou na faculdade que tinha seu jeito de ser e que você tinha um jeito de olhar diferente e que trouxe para os lugares que você passou, o olhar da Mônica, né? Esse olhar que você via, a gente pode ter a parte tradicional, mas por que não ter o jeito que todo mundo quer estar? Será que, eu também concordo isso com você, eu acho que tem que ser um misto, porque senão fica uma coisa muito inalcançável, né? Mas eu quero fazer uma enquete aqui entre nós. Será que essas pessoas que estão em sequência sendo vestidas desse jeito para chamar atenção, né? Elas não acabam indo para esses lugares para chamar atenção com grandes marcas, para outras marcas não querer elas. Porque assim, meu ponto de vista com a Bel, que a gente bate aqui, né? A gente adora moda também, mas obviamente nosso jeitinho, né, Bel? E a gente vê que algumas pessoas às vezes é tão interessante, mas as pessoas não olham. Sabe que nem um artista que tem que investir muito nele para ele virar? Às vezes eu penso que talvez elas, tem que ir para as temporadas para ser vista com as melhores marcas para voltar para o Brasil e tentar ser vista. Será que não tem alguma coisa dessa? Sim, eu acho que tem uma lógica mercadológica. Estabeleceu-se que realmente a semana de moda, todos os holofotes estão virados para lá. Você vai nos eventos certos, você circula com as pessoas certas. Muito provavelmente você não tem convite para os desfiles, porque os convites de desfiles internacionais são dificílimos. As grifes internacionais têm sérias policies. Então, assim, eu sei que algumas são convidadas, mas a grande maioria vai para a porta do desfile e tira foto. E aí compra quem quer. E também
tudo bem, eu mesmo como glamour, teve diversas semanas de moda que eu tinha determinado número de convites e outros eu não tinha. E eu ia fazer os showrooms, e eu ia lá fazer o meu relacionamento. Então hoje eu acho que existe essa lógica sim, de estar na semana de moda para ver e ser visto. Acho que ainda funciona sim. Acho que as marcas nacionais são muito sensíveis a esse tipo de glamour. Então acho que ainda é uma estratégia que dá certo, que rende frutos. Tem muitas lá. Gente, o que aconteceu com Paris? Tá todo mundo em Paris. Todo mundo. O meu feed inteiro está em Paris. A gente não foi exatamente por isso. Eu falei, não, olha, era pra ser uma coisa. Eu acho que, primeiro que eu acho que bate a saudade da galera viajar, que todo mundo não tava mais indo pra desfiles. Porque hoje em dia, se a gente olhar qualquer tipo de evento, tá super lotado. Porque eu acho que as pessoas ficaram tanto tempo sem sair, que agora realmente querem sair. Esquentou geral, Esquentou geral. Mas Paris tá uma coisa surreal. Eu nunca vi uma semana de moda como a que tá acontecendo agora em Paris. A marca brasileira indo pra lá fazer coisa também. Sim, as marcas aproveitam muito espertamente, aproveitam que tá todo mundo lá, fecham uma mesa num restaurante e fazem o maior forfait. Tá todo mundo ali facinho pra ser convidado. Muito inteligente também a estratégia. Agora, não sei até quando vai funcionar. Eu nesse vídeo, inclusive, eu falo isso, né? Eu não quero ficar batendo nessa tecla saudosista do mas no meu tempo, na minha época, era assim, assado, porque acho que cada época é um reflexo ali, né, de um desejo de uma sociedade, não dá pra gente viver de passado. A gente tem que estar muito aberta pro novo e pra entender sem preconceito, sem preguiça, os movimentos novos que estão acontecendo. Eu olho com muito interesse pra esses movimentos novos, mas existe um shift muito claro, que ninguém precisa ser expert pra entender, que antigamente ia-se pra semana de moda para cobrir a semana de moda. Contar para os seus leitores, para os seus seguidores sobre o que você via. Hoje você vai para gerar conteúdo. Hoje você vai para gerar conteúdo. Agora, já existem também, e você facilmente consegue detectar quem é quem nesse jogo, meninas que, percebendo essa mesmice toda, entenderam que elas precisam entregar mais do que só o look do dia. Então você tem pessoas contando histórias interessantes, a própria Silvia Braz, contando histórias sobre os desfiles, contando histórias das marcas, das inspirações das marcas. Então elas fazem pequenas matériazinhas, né, em vídeo, acrescentando um pouco de informação e da visão delas dos desfiles para os seus seguidores. Então, agregam um valor, somam aí uma informação. Mas a grande maioria continua fazendo ali o vídeo do look. Né? O look e o vídeo do look. Então a pessoa vai pra gerar conteúdo. Quantas? A gente tem aí que você fala, nossa, a fulana tá fazendo o que em Paris? Tá lá. Foi em 2 almoços, mas tá lá gerando conteúdo. A pessoa vai pra fotografar e vai com a sua entourage, leva o seu fotógrafo, leva o seu videomaker, leva o seu stylist, leva o seu beauty artist. Antigamente era só o beauty artist, agora elas levam um time de 10 pessoas. Equipe. Gente, é um super investimento. Eu respeito. Eu respeito porque, assim, é um grande investimento. Eu acho que é um investimento, a gente não tá falando de brincadeira, né? A gente sabe o euro como é que tá. Então, assim, você bancar a ida dessas pessoas todas pra trabalharem pra você, é um investimento. E só acontece esse investimento porque tem o retorno. Com certeza tem o retorno. Mas, curiosamente, quando eu postei esse vídeo, muitas meninas me procuraram, assim, meninas das antigas. Algumas por direct, por isso que eu não vou falar os nomes, outras publicamente. Eu vou falar das que falaram publicamente. Por exemplo, a Lala Rude comentou publicamente, falando, poxa, eu frequento Semana de Moda há tanto tempo, né? Era uma outra realidade. Agora, honestamente, eu tô falando isso porque ela escreveu, tá, gente? Sim, publicamente, claro. num comentário. Honestamente, eu também fico com um pouco de preguiça, porque qual vai ser o próximo passo? Eu também não sei, assim, você vai pra ficar exausta, produzir, quando você vê, você não viu nada. Você não sorveu ali aquele você não digeriu tudo que você viu, né? Não, e também pela quantidade de pessoas que fazem, porque assim, vamos lá, se a gente tá aqui, todo mundo filmando a mesma coisa, o que diferente as pessoas querem enxergar? Que nem você falou, meu perfil, meu Instagram inteiro tá aqui com a mesma coisa. Então você sabe de tudo que tá acontecendo e todo mundo tem o mesmo olhar, né? Porque todo mundo quer, agora que tá em tal desfile, agora tem tal almoço, agora todas vão nos mesmos lugares. Exatamente, você vê pelo olhar de cada uma um jeitinho diferente, mas é a mesma coisa. Exatamente. E aí, eu acho que tem um ou outro ponto fora da curva, mas 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu acho que essas meninas das antigas que estão desmotivadas pra ir, porque falam, caramba, exatamente isso que você falou, o que eu vou conseguir entregar de diferente? Já tem 900 mil pessoas entregando e vendo a mesma coisa. Então, acho que bate, isso a própria Nath Vosa também escreveu publicamente no meu post, outras meninas mandaram direct, e por outro lado, tem uma Silvia, acho que se esforçando ali de maneira muito honrosa, muito bacana, pra entregar um conteúdo diferente, a própria Thay, que eu acho que também é uma menina muito, a Thay de Mello,
muito autêntica, que também busca entregar o conteúdo ali de um jeito muito único, mas se esforça para fazer de um jeito diferente. Então eu admiro muito, assim. E agora surgiu essa nova trend. Depois que eu publiquei esse vídeo, eu fiquei bem atenta, né? Falando, bom, vamos ver o que vai vir, vamos ver o que vai vir. Agora é a trend dos bastidores. Então são aqueles clipes de bastidores, né? Tipo, um tropeço aqui. Eu vi isso. Tropeço. Não, tropecei bem a hora que ligou a câmera. Então, assim, a pessoa abrindo a porta do quarto de baby doll, de roupão. Então, você pode reparar, 9 entre 10 estão fazendo esses clipes divertidinhos, tipo, vou humanizar a minha marca. Vou mostrar que sou gente como a gente. Adorei a Mônica, mas é verdade. Mas tá todo mundo fazendo. Mas também já todo mundo começa a fazer uma mesma coisa. Exatamente. Mas assim, você vê que existe um movimento. Isso mostra que esse mercado é vivo. Que tá todo mundo aprendendo, errando. Às vezes você, me excedi aqui, tá todo mundo fazendo, eu fui fazer também porque eu achei que os algoritmos iam me beneficiar, mas que saco. Eu acho que tá todo mundo aí, sabe, jogando ao vivo, sabe? E errando e acertando e corrigindo a rota. Eu vejo isso acontecer e eu acho isso bom, porque mostra que tá todo mundo se questionando, né? O que fazer, como somar. Eu acho que essa nossa angústia é a angústia de todos os criadores de conteúdo, né? Sim. Você percebeu que você tá falando, essa questão da palavra, que você sempre quis trabalhar com isso desde sempre, e você até hoje aplica isso, né? E olha, esse vídeo que você fez impactou um monte de gente, impactou a gente até a gente tem stylists, a gente compartilhou com eles, a gente, olha, tá vendo, vamos repensar uma semana de moda, o que a gente pode ou não fazer. Exato. Como é importante esse poder da palavra. Você sentou ali e falou um negócio que outras pessoas até poderiam ter falado, mas não do jeito que você falou, e você, tipo, impacta as pessoas. Não, mas eu acho legal, que você, né? exatamente, eu acho que você impacta muito quando você fala, muito. Você, exatamente o que a Bel falou, você desenha o negócio e você joga exatamente no momento que tem que ser, porque as pessoas analisam, Foi zero... Exato. Não foi uma crítica, foi uma observação. Tipo, gente, eu não quis jamais fazer crítica, porque eu respeito o trabalho e eu sei o quanto demanda de energia, de tempo, de recurso financeiro pra fazer aquilo acontecer, sabe? Mas é uma observação boa, né? Porque você fala assim, gente, eu tô olhando meu feed inteiro lá, tá todo mundo lá, olha o investimento. Essa é uma boa provocação, até pra quem tá lá fazendo a mesma coisa, falar, quer saber? Não vou fazer a mesma coisa, vou... Exato. Às vezes, exatamente isso, que é o que você falou, assim, de você olhar e falar, tá, a gente queria estar lá em Paris, a gente quase foi, não fomos, mas numa próxima, o que a gente pode fazer de diferente? Mais do mesmo não dá, isso eu digo então, pra vocês, mas quando a gente tava montando pra ir pra Paris, não a gente ia fazer outro... era outro rolê. Outro rolê. Jovens. Exatamente, nós iríamos fazer o Power entrevistando empreendedorismo lá. Que legal, e obviamente nós iríamos aproveitar Paris junto, né? Não, mas nós iríamos fazer o Power. Só que daí, incrível. Obviamente, a gente levantou uma pauta lá, porque a gente tá levando, agora a gente tá dando até uma deixa, né? O Power para alguns lugares, né? Aqui fora do Brasil, dentro do Brasil, o Brasil fora está do Brasil. Pequeno para Exato, vocês. A gente tá muito animada. E é isso, a gente quer levar e trazer educação e empreendedorismo aonde a gente for passar. Então, todo mundo tá lá nos desfiles, mas os bastidores das empresas, dos empresários, as dores deles, legal. Né? Então, eu acho que a gente quer... Como correria fazer um desfile, ninguém sabe, né? Dá pra fazer muito. O que uma modelo passa, o que o cara que tá organizando ali. E mesmo a criadora de conteúdo, gente. Exato. Todo o planejamento que ela tem que fazer, porque, por exemplo, tem meninas que emendaram Milão e Paris. São 2 semanas. Assim, 2 semanas de uma agenda cheia de publis, de entregas que a gente tem, que a gente sabe que a agenda é... Você tem que fazer um planejamento ninja pra você conseguir se ausentar durante 15 dias, fazer com antecedência tudo que você precisa fazer de entrega, deixar pronto e produzir look, fazer... É uma logística. E é uma empresa, porque a gente enxerga que quando você começa a gerar, não só... Porque assim, uma coisa eu estar aqui fazendo uma live comigo e tá as pessoas assistindo. Agora, a gente gera emprego, tem um CNPJ aberto, tem pessoas envolvidas, eu acho que isso é um trabalho, porque você se dedica tempo lá dentro, né? Não tenha dúvida. Então eu acho que é uma curiosidade ver os bastidores das pessoas, e assim, a gente acha o máximo. E isso, tá, Mônica? A gente fala desde a pessoa que vende, sei lá, sapato, até a pessoa que tá vendendo carro. Então eu acho que o empreendedor que assiste o nosso programa, nosso podcast, ele se inspira onde? Eu tô aqui com a Mônica, eu quero ser jornalista, quero abrir uma revista, ou quero trabalhar num jornal. Ele tá aqui pra pegar quais foram suas dores, que até vou entrar nesse as dores. A gente gosta de quais foram assim os perrengues que ninguém conta na vida de quem escolheu o jornalismo, o viver, né? Porque até chegar na televisão, né? Porque que foi mudança de carreira, exatamente. Você quer saber das dores? Eu quero, por favor. Nossa, não sei nem por onde começar. Pega a lista. Vamos lá. Abre a caixinha, vamos lá. Minhas dores.
Eu acho que quando eu comecei foram algumas, tá, ao longo da carreira. Eu lembro de algumas dores importantes no começo da minha trajetória profissional, quando eu comecei a trabalhar. Eu lembro, por exemplo, de passar pela redação da Trip. Eu tive esse momento, fiquei 8 meses. E na redação da Trip pra Mulher, que era a TPM, que era uma revista que já existia, estava com pouco tempo de vida na época, e eles queriam deixar a revista era muito ativista, numa época que nem se falava tanto disso, mas eles queriam deixar a revista um pouco mais feminina. E aí eles me levaram, fizeram uma série de movimentos nesse sentido para deixar a revista mais feminina e mais atraente para o mercado publicitário, porque não tava. E eu sofri muito bullying naquela redação, assim, porque eu era uma menina, sempre fui uma menina assim mais vaidosa, sempre gostei de moda, sempre gostei de maquiagem, então eu ia pra redação vestida de um jeito que hoje seria absolutamente normal, mas que naquela época no universo do jornalismo não era. Então, assim, aquilo foi uma dor pra mim, eu não ter sido os meus colegas não me enxergarem como uma jornalista séria, gabaritada, capaz, pelo fato de eu vestir uma roupa X e me portar de um jeito, sabe? Hoje em dia, de novo, é inimaginável. A gente vive numa outra sociedade. Sim, mas eu tô ainda falando tem, viu, Mônica? de 2000... ainda tem. No universo jornalístico é muito comum, mesmo na PUC, imagina, as pessoas não conseguiam me levar a sério. Imagina, você olha hoje para as pessoas que estão ali no Jornal do Bairro, desculpa, sem nenhum demérito, o Jornal do Bairro também pode ser muito bacana, mas pessoas que tinham planos muito ambiciosos de chegar muito longe na carreira, eu digo nesse sentido, não chegaram. E no alto daquela empáfia que eles tinham de inteligentinhos, não chegaram. E hoje eu duvido que eles tenham o orgulho da trajetória deles como eu tenho da minha, entendeu? Então, assim, eu acho que o jornalismo sempre foi um meio muito intelectual, muito cheio de preconceitos. Assim, e até hoje, assim, os jornalistas têm uma empáfia de que eles são mais inteligentes, de que eles são mais espertos, de que eles têm o conhecimento, de que não pode chegar ninguém pra concorrer, de que não pode não sei o que blogueiro é tudo superficial, que não sei o que é tudo fútil. E aí, eu acho que isso foi uma dor importante pra mim. Quando no meu momento de glamour, eu acho que a minha maior dor foi ter implementado uma revista que era uma revista divertida, leve, mas uma revista de excelente jornalismo. A gente praticava muito bom jornalismo, a gente teve reportagens muito interessantes, sempre com muito critério, com uma apuração muito séria. A minha escola de jornalismo é essa. Trabalhei em jornal, a própria Daniela Falcão, que depois tivemos algumas questões, mas foi uma chefe que me ensinou muito a ter esse rigor jornalístico, de apuração, de texto. Então, assim, todas as pautas da Glamour eram sérias, eram bem apuradas, eram bem cuidadas. E, ao mesmo tempo, existia um ranço, mesmo ali interno, de que a gente fazia um jornalistinho de quinta, porque era engraçadinho, porque era girly, porque era divertido, porque era pink. Entendeu? Então, essa foi minha maior dor durante os 5 anos de Glamour. A gente era sucesso de público, inegável, números muito expressivos, a gente era sucesso de crítica, a gente tinha também números de mercado anunciante muito favoráveis, mas eu não consegui ter o respeito que eu achava que pelos números que eu apresentava e pelo posicionamento que eu conquistei junto com o título, eu merecia ter. Nunca consegui. Porque era mais nova, porque eu assumi a Glamour com 30 anos, então assim, uma cara super nova, mas eu era uma das diretoras mais novas ali da empresa, com certeza, e eu nunca consegui ter o respeito que eu queria, porque a gente não fazia um jornalismo de nariz em pé. Então, isso foi uma dor muito grande que eu tive ali nos meus 5 anos de Glamour. Muito, assim, de terapia, de ficar muito mal, assim, de falar assim, mas onde eu tô errando? Por que eu não consigo ser vista com o respeito que eu mereço e que eu conquistei? E, de novo, hoje seria diferente, né? Eu acho que hoje os líderes e os gestores, eles estão tão mais, assim, atentos, né? Qualquer injustiça que eles possam vir a cometer com seus funcionários. Eu acho que hoje seria diferente. Acho que hoje o cuidado seria maior. Não sei. E aí, eu acho que desde que eu saí da Glamour, fui pro Video Show, fiquei quase 2 anos, né? 1 ano e 9 meses. Aí o Video Show acabou. Infelizmente foi um tempo muito feliz da minha vida, muito leve, tá muito gostoso. E acho que depois que eu saí do Video Show, eu acho que a maior dor foi não ter um sobrenome de um grande título, de um grande... não ter esse status emprestado de uma grande empresa de comunicação. Então era a Mônica da Vogue, a Mônica da Glamour, a Mônica da Globo e depois virou só a Mônica. Então eu acho que foi também um caminho dolorido pra mim, um caminho de conquistas, de eu entender, eu internalizar de que eu, Mônica Salgado, bastava, era legal. Eu já tinha conquistado muita coisa pra chegar nesse ponto de dizer...
tá bom ser só a Mônica Salgado, eu vou conseguir. E consegui, né? Consegui muito. Eu já tô, acho que no melhor momento, assim, profissional, tanto financeiro, de posicionamento, de prazer que eu extraio do meu trabalho. Mas eu acho que, resumidamente, foram dores diversas em cada lugar que eu passei, mas acho que essas foram as principais dores. Hoje é caminhar com as minhas próprias pernas, num mundo com tanta concorrência, né? Todo mundo faz concorrência para todo mundo. É entender qual é a minha voz, como eu consigo contribuir para o mundo e para o mercado de um jeito só meu. E viver disso, e não me render ao que todo mundo diz que tem que fazer isso, tem que fazer conteúdo assim. Você não tá fazendo conteúdo assim. Ah, mas o problema é porque você não tá fazendo isso igual a fulana faz. Então é tentar ultrapassar essa barreira do que todo mundo faz, que é a receita do sucesso, que é a mais fácil, porque a fulana já conquistou, então é só seguir. E achar a minha própria. Mas você tá indo super bem. Eu ia falar isso agora. Gente, que lindo. Não, e Mônica, eu tenho absoluta certeza que daqui a pouco já surge coisas, porque você, por ser inquieta, não tenho dúvidas que daqui a pouco aparece uma coisa que tenha cada vez mais, porque eu vejo que o Instagram, ele é um canal de comunicação absurdo, né? Eu vejo, né, muita gente em qualquer área, usando muito bem, tanto que grandes líderes antigamente, você pensa em grandes empresas antigas, precisava de ter um porta-voz para isso. Hoje, o próprio dono é o porta-voz, né? Fato. Então eu vejo a Mônica Salgado um nome furacão, assim, né, Bel? Exato, tanto que você conseguiu com certeza. Você hoje não precisa mais de nada. Porque a Mônica, meu ponto de vista, exatamente, é um grande nome. E eu acho que às vezes, quando a gente como a gente vê numa potência, nem você, às vezes, sabe a potência que você é pelos bastidores. Porque, assim, às vezes você constrói, e você não consegue. Às vezes as pessoas podem achar que você fica inatingível, sabe? Inacessível. Sabe, agora você tendo essa galera que tá conversando com você, quem sabe aí você consegue identificar o que a gente já identifica em você. Né? Que você é gigante. Exato, você faz mudanças, porque eu vejo assim, pela leitura, né? Às vezes você tá numa revista, você tá lendo, você não tem ideia o quanto você impacta as pessoas, né? Hoje em dia no Instagram, muitas vezes as pessoas não precisam lá verbalizar ou escrever ou dar um feedback. O fato de você fazer a diferença e aproximar, olha, a Mônica hoje é mais acessível. Então eu acho que é isso, a gente tenta trazer aqui vida real. Quem tá sentado aqui, a gente tenta mostrar que realmente teve muitas dores, muitas coisas para serem conquistadas. Então, assim, às vezes as pessoas enxergam a Mônica de um jeito que a Mônica não muito mais. Exatamente. Ou não se enxerga, né? Exato. Eu acho que você ainda não viu, tá? Depois você conta pra gente. Que obrigada, porque você realmente é um furacão, de verdade. Fico muito feliz. Exato. Não, tanto que a gente, tava aqui, Mônica vem, né, Bebel? Mônica atrasou. Não, deu tudo certo. Você é super ocupada, a gente já sabe disso. Imagina. E eu queria saber mais sobre transição de carreira, né? Que eu acho que isso a gente pode aplicar para vários segmentos. Você, de certa forma, quando você foi pra televisão, você fez uma transição, você teve que abrir mão de algumas coisas. E quando acabou, por mais que o programa tenha acabado, você não teve talvez muita escolha, você fez uma outra transição. Pra quem tá escutando e tem essa vontade, assim, quais foram os seus maiores medos? O que te ancorou de tomar a decisão? Conta pra gente como que é esse processo. Você tava muito no auge, né, da revista Glamour, quando você foi pra televisão. Como foi essa mudança? Então, me fazem bastante essa pergunta e eu sempre fico também refletindo, né? Tentando entender que sinais que eu tive que me fizeram ter essa segurança de sair, né? Eu acho que eu tinha uma chefe bem danada que quando a chefe foi ali alçada ali, aquela posição promovida, eu falei, acho que talvez seja o momento de eu começar a pensar numa vida fora daqui. Eram 5 anos, acho que eu também já tinha cumprido um ciclo importante e já tinha feito tudo que eu tive vontade de fazer na Glamour. Eu também sempre fui muito rebelde, assim, nesse sentido, né? O que eu tinha vontade de fazer, eu fazia. E aí se a diretoria falava, não sei, eu dava o meu jeitinho de fazer, falava, não sabia que não era pra fazer. Então, assim, eu sempre tive vontade de fazer e implementei as maiores loucurinhas ali, né? Dentro daquele universo super careta, né? Do Grupo Globo. O que eu tinha vontade de fazer, eu fiz. Chegou um momento que eu também falei, gente, não dá, aqui acho que eu já cheguei no auge, no ápice. Eu acho que eu não tenho mais como, essa inquietação não tá fazendo mais sentido aqui. Porque eu acho que eu já fui inquieta o tanto quanto esse lugar me permitiu. Agora eu quero ser inquieta em outros lugares. E era um mundo muito novo, de muitas possibilidades que estava se abrindo para mim naquele momento, né? De palestras, de assédio, de marcas para fazer trabalhos, colaborações. E eu não podia fazer, pelo meu contrato de jornalista, não podia fazer nenhum trabalho
remunerado com outras marcas. Então, eu comecei aí a colocar tudo, a pesar, né? Então, assim, eu sempre digo que eu acho que tem horas que a gente escolhe, tem horas que a vida meio que escolhe pela gente. E o ideal é quando as duas coisas acontecem juntas, né? Quando a gente escolhe, quando tem ali aquele início de movimento, de mudança, e aí a vida vem, e aí você fala, essa era a resposta que eu tava precisando. Então, eu acho que, né? E aí, na terapia, eu trato muito isso, assim, que minha terapeuta sempre fala que não existem escolhas certas ou escolhas erradas, existem escolhas. A gente nunca sabe o que teria sido se a gente tivesse escolhido diferente. A verdade é essa, ninguém sabe, ninguém tem essa resposta do que teria sido caso a gente tivesse escolhido um outro caminho. A gente só sabe o que foi porque a gente escolheu aquele caminho. E abriu mão de coisas, né, pra fazer uma escolha. Então, eu acho que sempre as pessoas perguntam sobre transição de carreira, eu falo, tenha vai experimentando aos poucos, vai colocando um pezinho ali naquela nova vida que você deseja pra você, mesmo que não seja, não mergulha de uma vez, vai experimentando, vai fazendo pequenas experimentações, pequenas pílulas, ousa um pouquinho aqui, tenta um pouquinho ali, pra você não ir no escuro e pra você se sentir seguro pra tomar aquela decisão na hora de ir, sabe? Então, assim, tenta fazer, às vezes de um jeito não remunerado, faz nas tuas horas extras, vai experimentando aquela nova maneira de viver, porque uma transição de carreira, assim, nos moldes da que eu fiz, é muito significativa. Eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo. E olha que eu faço terapia, tava super ali, né, num momento sendo amparada psicologicamente, porque quando você se educa, você passa ali anos da sua vida imaginando um estilo de vida para você, sonhando com aquele momento que você ia chegar naquele ápice, que para mim era dirigir uma redação, trabalhar em revista e o ápice, ser diretora dessa revista, você vai se programando, né? Quando você abre mão de tudo aquilo, meio que um castelo ruim, você faz um luto, é um processo de luto, você abrir mão de uma vida, de um modelo de vida, de um modelo de trabalho que você sonhou pra você. Né? Então, assim, é um processo de luto, e o luto, ele é dolorido, até você entender quem você é fora daquele modelo, leva um tempo. Então, também, eu acho que, assim, tenha paciência pra entender quem você é, pra descobrir essa nova voz. Às vezes vai levar 6 meses, às vezes vai levar 1 ano. Eu acho que pra mim levou mais de 1 ano, sinceramente, pra eu entender quem eu era. Eu fiquei apegada, sabe quando você fica assim, tipo, seguindo as pessoas pra ver o que estão fazendo? Eu fiquei muito apegada. E quem tá no meu lugar, o que a pessoa tá fazendo, o que a pessoa fez com a minha sala. E as edições seguintes. Total, eu tava muito emocionalmente ainda apegada. E acho que é normal, porque era uma coisa muito visceral, era muito passional a minha relação com aquele trabalho. Não era só um emprego, né? Então eu acho que assim, a pessoa, o que eu indico é sempre vai ali aos poucos, coloca um pezinho, tenta fazer na sua hora extra, tenta fazer no fim de semana, entende quem vai ser você dentro daquele novo modelo de vida, dentro daquela nova tarefa, porque o trabalho é uma parte tão importante de quem a gente é. Não é tudo, óbvio, mas é muito importante. A gente se define muito pro mundo, né, pelo nosso trabalho. A gente extrai muito prazer do nosso trabalho, além do nosso sustento, claro. Então é uma decisão grandiosa, que não dá pra tomar de maneira intempestiva. Vai sentindo, e dê tempo ao tempo. Demora pra gente se reconhecer dentro de um novo modelo de vida profissional, sabe? Demora. Então, acho que essas são as 2 dicas principais, assim, que eu senti na pele e que eu daria. E faça terapia, que eu acho que também sempre é bom, né? Você ter um amparo fora da tua... Eu faço terapia, minha terapeuta é incrível das também, obviedades, né? Muito. Ajuda a gente a ver fora das obviedades, porque às vezes a gente fica tão tentada a repetir modelos, né? Por exemplo, eu sou muito... Comparar com o outro, né? Comparar com o outro, eu acho que é o pior dos males. A gente se compara com uma vida do outro, que a gente não conhece a real, porque a gente só conhece o que o outro mostra, que normalmente é a parte boa. E às vezes a gente se pega tentada a querer uma coisa que a gente nem quer. Acontece com vocês? Sim. Muito. Você olha e você fala, gente, olha que legal que essa pessoa conseguiu. E você quer aquela coisa, mas aí você vira e fala, nossa, mas não, pera, se eu for pensar, não tem nada a ver comigo. A gente quer uma coisa que a gente nem quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a terapia ajuda a gente a aterrar a gente, eu acho, né? A mandar real. Falar, pera. E mostrar que tem problemas que não são problemas. A minha terapeuta, a Ana, beijo pra você, Ana. Ela é ótima nisso. Eu mando pra minha também, Tereza. Beijo. Ela sempre, Sheila, mas não tem isso. Sim, não tá assim. Então por que você tá gastando energia com isso? É verdade. Então acho que a gente às vezes fica tão emotiva dentro do problema, que entra dentro do problema, que nem é problema. Exatamente. E que daí você não olha num todo. Não, mas olha pra essa mesa toda aqui que Sim, tem. Claro. A gente não olha pro todo. E eu acho que a gente problematiza muito as coisas, quer racionalizar tudo. Eu sou
como eu sou muito racional, assim, no sentido de muito mental, mais do que racional. Eu sou libriana com ascendente em aquário, eu sou ar com ar. Uau. E lua em virgem. Então, assim, eu preciso entender, eu quero saber, mas por que fez isso? Às vezes meu marido fala, mas por que você precisa entender o porquê? Porque pra mim me acalma o coração eu entender o porquê. Eu preciso entender o porquê, eu preciso que as coisas se encaixem, eu preciso que alguém me dê uma razão. Aí eu fico tranquilinha, daí eu falo, tá, agora tudo bem, entendi. Não muda nada. Mesmo, eu ia falar, mesmo que não mude em nada, mas agora eu já sei o que aconteceu. Exato, e aí eu fico querendo problematizar tudo, eu problematizo, e às vezes coisa que nem merece ser problematizada, porque às vezes a pessoa falou no calor da emoção, aí eu fico ali. Remou, quero entender. Aí no dia seguinte eu ligo pra pessoa, não só pra esclarecer aqui, que pra mim não ficou claro. A Mônica, gente, ela é ótima. E aí você vai entender que, nossa, você tá perdendo um tempo, é o que você falou, você tá perdendo um tempo danado com uma coisa que não merece, né? E aí quando você vê, você passou o dia inteiro remoendo uma coisa idiota, que não muda a sua vida. Que não vai fazer a menor diferença. E depois que você fez, meio coisa de controlar, né? Depois você fez o checklist. Ah, não, isso aqui tudo bem. Agora eu já sei que aquela caixa tá ali em cima. Agora tudo bem. Por que essa caixa tá ali em cima? Eu acho que às vezes louco. Muito é louco. Ridículo. Eu, de vez em quando, eu crio uns problemas. E aí, assim, eu vou até a pessoa falar assim, nossa, então desculpa. Daí eu falar, tá, pronto. Tá tudo a pessoa certo. reconheceu, pediu desculpa, agora tudo bem, eu posso seguir em frente. Você não tem nada de escorpiano aí, não? Menina, não sei. Devo ter alguma coisa. Escorpião é assim, né? Nossa, escorpiano. Eu preciso ouvir é uma guerrinha. A desculpa da pessoa. Exato. Depois não, que eu ela pedir sou desculpa, eu sigo. Escorpiana com Capricórnio. Então, assim, teimosia absurda. Teimosa, mas é interessante que pelo menos faz um contraponto da água graças com a a Deus, terra, né? Graças a Deus. Senão ninguém aguenta, amiga. Ninguém aguenta. Porque ainda tem de lua touro ainda. Então, assim, é uma sequência. É dificinho. Você é uma pessoa dificinha. Sou mesmo. Isabel, ainda bem que é uma paz em pessoa aqui pra... E você é o quê? Você é... Eu sou câncer com gêmeos. Ah, câncer. E aquário. E aquário. É. Ai, minha Câncer lua com em gêmeos aquário. Maluca, né? Olha que interessante, completamente diferente de completamente, Completamente. É, Todos. As duplas se formam assim. Só que câncer com a escorpião, que é a água, né? Que estão ali casa. O resto... É verdade, que é emoção com emoção. De resto. De resto. Uma boa dupla. Uma boa dupla. Pessoal, assim que é bom. Complementar. Exatamente. Gente, mas eu tenho mais uma curiosidade. A gente tem que dar uma aceleradinha, mas Nos eu quero powers. perguntar. Vamos acelerar. Conta pra gente do seu projeto do Talk com Mônica. Eu ia perguntar isso agora. Tá. Ali já mais uma transição, né? Que daí você saiu do video show, que no caso terminou, né? Foi saída. Foi saída. Todos nós saímos. Exato. E foi isso tá se aproximando mais? Como que a Mônica se enxerga agora? Ela escolhe as pautas? Como é você ser livre dentro das pautas isso de é escolha? Não, realmente a liberdade é uma bênção, né? Às vezes também é um pouco uma maldição, porque diante da liberdade, das múltiplas possibilidades que você tem pra seguir, você se desorganiza. É muito fácil você se desorganizar, se ficar tentado com coisas que não fazem sentido, mas você go with the flow, você fala, tá todo mundo, eu vou também. Então eu acho que o excesso de liberdade, ele é muito angustiante. Porque às vezes você tem um trabalho, você tem um veículo pro qual você trabalha, você tem um chefe que te dá o caminho, pode ser muito confortante, né? Quando você tem múltiplas opções, é uma coisa que pode te angustiar, especialmente uma pessoa ansiosa como eu. Então, assim, tem esses dois lados, como tudo na vida, né? A boa e velha ambiguidade de todas as coisas. Tem os dois lados, mas eu acho que tem mais bênçãos, porque é isso, assim, hoje eu tenho o privilégio, por exemplo, de almoçar na minha casa. Vários dias eu almoço na minha casa, de pegar meu filho na escola vários dias. Eu fiquei, assim, 5 anos, até eu sair da Glamour, praticamente, eu nunca tinha levado e pegado meu filho na escola. Porque ele estudava à tarde. Então ele entrava 1h e saía 6h. Nunca estava em casa essa hora. Então, eu pude, nesses últimos anos, viver realmente tudo que eu não vivi. Especialmente na minha vida ali em casa, sabe? Organizar minha casa, cuidar das minhas cachorras. Então eu acho que eu tenho uma rotina muito maravilhosa. E eu consigo realmente escolher os meus trabalhos. Então se é um trabalho que eu acho que, é legal, mas não paga tão bem, mas é tão legal que eu vou fazer. Ou então esse aqui não é tão desafiador, mas vai me garantir aí uma tranquilidade. Eu vou fazer. Então essa liberdade realmente é uma liberdade que não tem preço. E aí o Talk com Moni entra nesse contexto todo, que é um evento que a gente fez agora a primeira edição, na verdade foi a segunda edição, mas foi a primeira edição com esse novo foco, que é um evento de influência digital como negócio. E é o primeiro evento de influência digital como negócio voltado para as áreas de moda, beleza e lifestyle, para o público final. Tem muitos desses eventos interessantíssimos, summits, festivais de conteúdo voltados para o mercado. Então, para as executivas... A gente vai em todos eles.
que são incríveis, assim, uma troca super rica, mas para os profissionais de comunicação, para as agências e tal. E a gente falou, cara, vamos fazer o primeiro evento para o público final. Porque é isso, o mercado de influenciadoras está bombando, é um mercado que só cresce. Durante a pandemia cresceu acho que 41% no mundo inteiro, ou seja, é um número muito impressionante. Muitas pessoas perderam seus empregos formais e também falaram, quer saber? Você é influenciador. Então, assim, tem cada vez mais dinheiro na mesa e é um mercado ainda marcado por grande informalidade, né? Então, a gente falou, por que não fazer um evento para esse público final? Vamos ensinar esse público a monetizar o conteúdo, vamos ensinar esse público a postar com consistência, vamos ensinar esse público a falar em público, falar nos vídeos, vamos ensinar esse público sobre qual vai ser o futuro da influência. Então, vamos chamar não só as redes, né, das redes sociais, então a gente tinha todas elas, Instagram, Facebook, Meta, né? Instagram, Facebook, WhatsApp. Aí a gente teve do Twitter, a gente teve do TikTok, a gente teve do YouTube. Então, todas essas pessoas estavam lá dizendo pra gente o que essas grandes plataformas apostam pro futuro da influência. E grandes influencers. Quer tá lá, né, Bel? No próximo vai ser em maio do ano que vem, já tá super marcado. E aí foi um sucesso, assim, um orgulho pra mim, porque eu realmente ergui esse evento do nada, no escuro, porque foi um evento caro e a gente não sabia nem sequer se ele ia se pagar ou não. Bato na tecla aqui do nada que ela não sabe a potência que exato. Não, e olha que coisa interessante, a gente fez esse evento e antes mesmo de divulgar o line-up, né, o line-up tava incrível do evento, a gente teve, assim, pessoas interessantíssimas indo lá falar e dar o seu testemunho, contar a sua história, mas antes mesmo da gente divulgar esses nomes, a gente tinha 50% dos ingressos vendidos. Que incrível. Então a gente vende pela força da sua autoridade que você construiu. Pela força da Mônica As pessoas acreditam. Exato, isso é muito legal, porque as pessoas acreditam que eu não tô lá pra brincar e que eu vou levar e eu vou entregar um evento relevante que pode mudar a vida delas. Isso foi muito legal. E aí a gente agora quer fazer pequenos eventos, pocket, talk com Mones, para circular pelas capitais. Legal. Olha só, porque a gente não coloca a cobertura Power aí, gente. Vamos, óbvio Tá que vendo, sim. gente? A primeira vai Vamos ser em junto. Porto Alegre, sim, a gente tá fechando agora Porto Alegre entre fim de novembro e começo de dezembro. Estamos Pode fechando chamar uma a gente, data. a gente vai com você. Vou amar, já tá feito aqui o Aí, convite. Porto Alegre, estamos aí, viu? Porto Alegre é uma aí. cidade que eu amo de paixão, faço muita coisa lá. E eu quero viajar com esse evento, eu quero que esse evento seja assim, um marco no calendário de eventos para esse segmento. Pelo menos 2 grandes eventos presenciais por ano em São Paulo e os eventos itinerantes menores nas capitais. É uma empreendedora. É uma empreendedora. Parabéns. Que demais. Eu tenho mais perguntas, né? Mas a gente vai pros powers. Antes de entrar, a gente tem mais um presente pra você, tá, Mônica? Eu queria poder te dar, mas eu queria que você pudesse eu pegar. vou pedir, Giovana, você passa. Pode pegar. Exato. Eu vou falar dessa que você... Essa também, eu sou apaixonada. Isso aí é o Pela secador. gama, essa gama Desejo. Italy é um desejo nosso também. A gente tá super feliz. A nossa nova parceira aqui na casa também. E ela é apaixonada por você, Mônica. A marca é apaixonada. É uma marca que tem 20 Peraí. anos Ah, de tá mercado. Mas pode abrir. Ela Pode tá, abrir? é uma Pode. marca italiana. Hoje ela fabrica aqui no Brasil também, tá, gente? Eu sou fabrica fã. aqui. Ela é muito maravilhosa. Ela tá há mais de 20 anos no Brasil, sempre investindo em qualidade e tecnologia. Ela traz pro país produtos super inovadores, tanto que esse produto, se a gente tiver alguma coisinha pra abrir, né, consegui. rola uma É que a minha unha tá muito dificuldade. comprida, mas eu consegui, rola. Boa. Eu também pra abrir. Ixi, agora Ela tem um designer super inovador, lindíssima. E assim, gente, super leve. Primeira vez que eu vi esse secador, eu fiquei apaixonada. E ele tem 3 cores, né? Tem essa gold, tem a rosé. Gente, é belíssimo. É belíssima, belíssima. E ele é E é super leve e potente? pequeno. Super. A potência Não, e olha dele como se ela é iguala leve. a um secador profissional. E ele é, assim, maravilhoso. Ele tem pouco consumo de energia, Olha que mas a lindo. potência dele é igual de um Gente, um objeto de profissional. design, né? Exatamente. Deixar ali exibindo no banheiro. Ele tem uma tecnologia que ajuda a fixar a cor do cabelo. Então, se você tem tintura no Mentira! cabelo, ele ajuda a fixar. Eu não tenho, mas manter. pra quem tem deve ser... Exato. Exatamente. E tem 3 cores, cinza, preto e rose gold. Esse é o rose gold, que é uma das minhas cores mais favoritas também. Não é lindo? Lindo, E lindo, super lindo, leve lindo. também, né, E gente? ele é 110? 110. 110, tá. Uhum.
E aí vem com Adorei. todos os acessórios, se você quiser dar uma cacheada, alguma coisa, você pode usar, maravilhoso. E, gente, também aqui 2 no bocais. link Exatamente, e vocês no QR clicam Code, aqui. vocês podem ter 15% de desconto. Acessem pra gente ter todo mundo um secador A gente tá maravilhoso. deixando aqui qual que é o nosso cupom, é PowerCash15, você ganhando desconto ainda pra comprar, né, Bebel? Sim. Olha, eu sou heavy user de secador, eu uso secador todo dia, eu não sou dessas que deixa o cabelo secando. Não, ele seca super seco, rápido, é leve. Eu uso todo dia, então assim... esse Você vai se presente é apaixonar, maravilhoso. você vai Adorei. amar. Obrigada, Gama, obrigada, meninas. Obrigada, Imagina! Gama, gente, ela tá apaixonada pela nova parceria, né, Bebel? Ah, e o barulho Entrando ainda dele, com que o não pé é um direito com barulhão. você. Então você ainda consegue ele secar. é desses, sem acordar as pessoas Ele dele. é chiquérrimo, né? Italiano, ou seja, tá em vários pra nós. países, gente, do mundo todo. Obrigada. Adorei, obrigada, Vamos para as gente. nossas Vamos pras powers. powers. Ah, eu quero fazer uma pergunta Então, que pode tava fazer. dúvida. Como que você enxerga, Mônica, a comunicação, principalmente de revista, que agora tá mais digital, nos próximos, sei lá, 3 anos, nem vamos prolongar tanto, 3 a 5 anos? Então, antigamente eu costumava responder essa pergunta, eu enxergava da seguinte maneira, eu achava que, acho ainda, que acho que as revistas vão se transformar meio que em table books, sabe, assim, aquelas edições, já tá caminhando para isso o mercado, né, já tem várias revistas que são, publicam 2 ou 3 edições por ano, especiais, com uma curadoria um pouco melhor, um papel especial, um tamanho maior, para que sejam mais duráveis, não é aquela revista que você vai ler em uma semana e vai deixar, aquela revista que você vai ler, depois você vai ler mais um pouquinho, depois você vai deixar ela ali enfeitando a sua mesa de tão linda que ela é, quase um livro de arte, né, então eu estava enxergando que as revistas estavam indo mais por esse caminho, mas aqui no Brasil eu enxergo com muita tristeza que impressionante como deixou de eu acho que faltam grandes nomes para tocar essas revistas, sabe? Eu acho que faltam grandes nomes, pessoas realmente apaixonadas por esse mercado, por esse universo. Hoje eu vejo que é tudo muito protocolar, tá tudo muito frio, tudo muito distante, eu não vejo ninguém apaixonado fazendo isso. Então, assim, já é uma mídia que não atrai mais tanto o interesse das pessoas. Você já também não encontra para vender, porque não tem mais banca. Então, hoje em dia, é basicamente por assinatura, eles vendem em algumas praças especiais, mas você não encontra facilmente. O aeroporto, antigamente, você ia, comprava, né? Revista importada. Antes de viajar, você ia lá, comprava. Não tem mais banca, não tem mais as livrarias que tinham nos aeroportos. Então, você não consegue nem encontrar. Eu que sou do papel, né? Claro que quem tem esses aplicativos, eu gosto de que lê papel online... também. Eu acho que não tem tanto esse problema. Mas hoje eu vejo que falta alma. Então eu nem sei se eu consigo mais te responder essa pergunta. Porque olha as revistas nacionais hoje, olha as coberturas de moda internacionais, que a gente falou bastante aqui, das revistas. Nulas. Nulas. Um tédio. Preguiçosas, mal feitas, sem alma. E você vê uma Silvia Braz dando um show de um conteúdo que devia estar na Vogue, que é a grande instituição de moda, vamos dizer assim, que a gente tem no nosso país. Não é mais, perdeu. Então eu vejo com muita tristeza. Lá fora eu acho que existem mais chances de a gente chegar nesse modelo que eu te falei, porque as revistas, de fato, muitas já são publicadas 2, 3, 4 vezes por ano só. E aí vivem online, né? Vivem como uma marca online, continuam gerando conteúdo e tal. Mas aqui no Brasil, honestamente, não tem nada que faça minimamente meus olhos brilharem, assim, como leitora, como consumidora que sou. Perdeu o encanto, né? Totalmente. Também Totalmente. Nossa, perdi Até a se visão perdeu, né, aqui. Isabel? Não, é que bateu aqui, eu não consegui enxergar. Você tem algum arrependimento na sua carreira? Eu acho que eu podia ser um pouco mais política na condução das minhas coisas. Eu sempre fui um pouco bélica. E talvez eu tenha, sei lá, eu pudesse ter alimentado relações mais amigáveis. Mas eu sempre, vou lá, falo o que eu penso. Tudo pronto. bem. E aí acho que isso não foi tão bom pra mim. Super forte, né? Tenho. E aí talvez isso não foi tão bom pra mim. Não acho que é 100% bom. Estar na internet não é mais uma opção, né? Hoje em dia todo mundo tem que estar. Nossa, acho que tem pouquíssimas profissões que eu acho que hoje que te permitem estar fora da internet. Aliás, nem sei que profissões, né? Talvez se for funcionário público, não sei. Mas hoje em dia você pode otimizar, né, o alcance da sua voz e da sua paixão, seja ela qual for, pelas redes sociais. Então é uma pena você não usar isso a seu favor, né? É rapidinho, né? Por isso que eu tô falando. Não é pra desenvolver, tá? Eu adorei a Mônica, porque a grande maioria, só quem eu acho que tá bastante mais, tem gente que responde horrores, né? Porque eu sei que às vezes a gente quer fazer as rapidinhas, a pessoa fica lá, isso aqui é uma fase de efeito, né? Você já cancelou ou foi cancelada na internet? Já fui cancelada. Já fui cancelada 2 vezes. Eu fui cancelada na época da Glamour, quando a gente fez uma capa de revista. Foi a primeira capa da Sasha. A Sasha tava, assim,
tava nascendo, assim, para o mundo, né, do estrelato, digamos assim, para a fama, porque até então ela era super discreta. A gente fez a primeira capa dela no Japão e muito, assim, ingenuamente, a gente foi comemorar que a gente ia fotografar a Sasha no Japão. E aí a gente fez nunca me esqueço, um bumerangue, fazendo yellow face, que é fazendo tipo olhinho puxado. E era uma brincadeira, era uma comemoração, e aí depois a gente entendeu, porque a coisa viralizou de um jeito muito agressivo, por total, né, assim, falta de sei lá, de consciência cultural nossa. A gente realmente não sabia que aquilo podia ser ofensivo. É ofensivo. Então, pra quem não sabe, é ofensivo. E aí o Brian Boy, que foi inclusive um dos primeiros blogueiros do mundo da moda, o Brian Boy fez história na blogueiragem de moda, porque ele foi o primeiro blogueiro a assistir um desfile na primeira fila, foi Versace, em 2004, talvez. Lembro direitinho desse dado, não lembro se foi 2004 ou 2006. E ele se sentiu profundamente ofendido e ele começou a marcar todos os estilistas e todas as pessoas da indústria da moda internacional que eram orientais, dizendo que a Glamour Brasil era racista. E, obviamente, não procedia. Inclusive, todo o contexto ali dizia que a gente estava feliz, era uma homenagem. Mas, enfim, as pessoas se sentiram ofendidas. E aí você tem que fazer aquela gestão de crise. Você tem que pedir desculpas, tirar do ar. Enfim, a gente fez isso com alguma velocidade, mas a coisa ficou grande. Foi assustador o que aconteceu. Foi. Eu até ia perguntar os efeitos, né? Assustador. Os efeitos... A gente recebeu, eu lembro, assim, e-mail de grandes marcas, tipo Louis Vuitton, global, dizendo que talvez tirassem o investimento da Glamour Brasil por causa de um mal entendido, assim, né? Enfim. E aí eu fui agora recentemente, também foi canceladinha, não foi um grande cancelamento, mas foi um cancelamentinho. Eu fiz um vídeo falando sobre identidade de gênero e a política da identidade de gênero, que é sempre aquela política que tenta colocar nós contra eles, patrões contra empregados, brancos contra negros, né, que tenta colocar as pessoas ali nas caixinhas e colocar um grupo contra outro. E eu fiz um vídeo falando sobre o quanto eu achava isso pouco produtivo para as discussões e tudo. Daí fui cancelada também por algumas pessoas que me acusaram de racista de novo. E eu tirei o vídeo, não aguentei. Assim, foi pesado para mim, não era, descontextualizaram. Em nenhum momento eu falei sobre raça especificamente, mas, enfim, acontecem essas coisas, mas são doloridas, não desejo para ninguém. São bem doloridas. Difícil, né? Dói, tiram sua paz, você fica mal, você fica uma semana ali com aquela dor de estômago, é horrível. Até você ficar se questionando, né? Era pra ter um contexto e virou outro contexto. Às vezes falta informação até pra gente, eu vejo pela gente, às vezes falta informação, porque cada um tem o seu ponto de vista. E tudo é grave, né? Então, às vezes, eu acho que você, às vezes, dá um ponto de vista que você acredita, pela cultura que você teve, pelas informações que você teve, acredita que tá certo. E aí, as outras pessoas, em vez de trazerem de uma forma a informação mais leve, olha, tá errado, isso aqui não é assim, né? Como informação mesmo. Já vem numa bola de ataque. Totalmente. Então, não é uma coisa que você já se aprende na marra, né? Tipo, eu acho que todo mundo erra, né, gente? Eu acho que, por mais que tem muitas bandeiras, né, a serem levantadas. Hoje tá tudo muito sensível, né? Vários assuntos. É que eu acho que, assim, nesse primeiro caso, especificamente da Glamour, eu acho que aí foi um erro. Aí foi um erro de fato, assim, um erro que a gente teve que virar público e falar, gente, desculpa, a gente tinha completo desconhecimento que esse comportamento era ofensivo para os orientais. Agora, nesse outro caso, foi uma opinião, assim, eu realmente continuo achando que eu não ofendi ninguém, que pena que eu apaguei o vídeo no fim das contas e também não tenho nem como provar isso, mas era uma opinião minha. Eu dizia, olha, nem todo homem é mau, nem todo patrão é explorador, nem todo branco é privilegiado, e aí eu quis colocar esse ponto de vista, mas aí fura a sua bolha. Quando fura a sua bolha, aí vem uma série de ativistas ali de causas XPTO que começam a jogar ali lenha na fogueira, né? Porque tem muita gente que tá na internet pra isso. Tem muita gente cuja causa eu admiro, eu acho que são pessoas muito sérias, que estão ali de fato pra fazer a diferença e pra fazer a voz delas chegarem a mais pessoas. Mas tem gente que tá ali que vive de causar. A pessoa, aquilo é o combustível dela, profissional, pra ela tá, sabe, na mídia. Então, essas pessoas infelizmente se apropriam às vezes de algumas causas e acabam insuflando a turma delas a odiar. E foi isso que aconteceu. Super respondido. Tá na hora da gente finalizar. Já, mas foram pausas. Eu tava imaginando que deveriam mais pausas. Olha, as pessoas vão deixar vários comentários pra gente poder fazer um parte 2. Eu quero terminar com uma coisa boa, tá? Então vamos Dicas pra produzir um evento de sucesso. Bom, primeiro você precisa ter clareza, né, do que é o seu evento e pra quem você quer falar.
E aí você tem que começar a usar suas redes sociais para comunicar isso, para gerar um desejo, né? Então, assim, você vai falar sobre redes sociais. Então, começa a usar as suas próprias redes para gerar um desejo com conteúdos de redes sociais, conteúdos que atiçem, que provoquem discussões nesse tema específico que você quer fazer o evento. E aí você tem que ter essa clareza de para quem você quer falar, porque isso vai impactar na sua decisão de onde fazer esse evento, para quantas pessoas você vai fazer esse evento. Eu sabia que o meu evento, eu queria que fosse muito especial. Então, eu sabia que eu não ia vender 500 ingressos, que eu ia vender 200, mas eu queria que fosse numa casa tombada, super charmosa, afinal de contas era um evento de moda, beleza e lifestyle. Então eu queria que tivesse ali cheirinho no banheiro, que tivesse, sabe? Eu queria que tivesse uma música gostosa tocando de fundo, eu queria que a pessoa sentasse numa cadeira bacana, que tivesse Então eu queria que todo além do conteúdo, óbvio, o conteúdo de primeira, mas eu queria que todo a maquiagem, vamos dizer assim, né, o verniz em torno do evento fizesse jus a um evento bem posicionado como eu queria que fosse. Então tenha clareza do público que você está falando e onde você quer chegar, porque isso vai impactar em todas as escolhas, de locação, de mobiliário que você vai escolher, de hora que você vai fazer teu evento. Então essa primeira resposta vai te dar todas as outras que você precisa. Ai, meu Deus, queria mais tempo de Mônica Salgado aqui. A gente esperou muito você, Mônica. Eu não literalmente, tinha dúvidas, seria incrível. Muito obrigada. Eu quero que você passe, né, sua rede social, pra quem não conhece ainda a Mônica, né? Tá. Onde achar a Mônica? Então, basicamente, o Instagram é a minha rede que eu mais atuo. Eu tenho o YouTube, eu tô em outras redes, mas o Instagram acaba sendo meu... Né, a fonte maior ali do meu esforço, da minha energia. Então, é @Mônica Salgado. E eu tenho também o @talkcommoni, que é o Instagram do meu evento, para as pessoas ficarem ligadas nas próximas datas e também para consumirem informação bacana, divertida e informativa sobre o universo da influência digital. Então me sigam incrível. lá. A gente vai Talk deixar com também aqui na Mônica descrição, gente. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e deixa E um monte de compartilhar comentário, com que dela todo vai mundo. voltar mesmo. Isso, gente. deixa Exato. mesmo. Eu Mas sou é um carente. monte. Adoro. Sou carente. Adoro. Eu vou montar uma multidão aqui pra deixar, viu? Pra trazer logo a Mônica a de gente vai- volta. Exato. Nem as blogueiras Todo do desfile, mundo. a gente vai contratar um monte de gente. Comenta lá, comenta lá. Só pra eu ficar Volta, feliz. Mônica, volta, Mônica. Pra eu ficar feliz, tá bom? Muito agradeço. obrigada, gente. Até Até a a próxima. próxima. Obrigada, gente. Até. Tchau.